Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas vamos então a 1 Timóteo capítulo 2. Ele começa o capítulo pedindo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Na realidade, isso aqui em outra versão fala se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Preces ou deprecações são pedidos, né? Você faz um pedido específico, essa é uma deprecação, ou prece, ou outra versão fala súplicas. A tradução melhor seria súplicas. Então você faz súplicas por todos os homens, porque todos os homens precisam de salvação. Isso no versículo 1, deixando muito claro que a oração do crente ou da assembleia, né, ela é tão ampla quanto a humanidade. Pelos incrédulos, nós não vamos orar para eles irem bem de vida. Nós vamos orar para que eles se convertam. E no versículo 2, as orações também pelos reis e pelas autoridades em geral, não é? Para que possam levar uma vida calma e tranquila com toda piedade e dignidade. Então, orar pelos reis e pelas autoridades é importante e é necessário. A palavra de Deus nos manda fazer isso, porque já em Romanos 13 nós aprendemos que as autoridades foram colocadas por Deus sobre nós. E quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Isso fala lá em Romanos 13. Se nós pensarmos que Paulo estava escrevendo isso aqui durante o reinado de Nero, que era um crápula, né? Era um homem louco, completamente louco, e ele está pedindo que os irmãos orem por Nero e não que façam manifestações na rua, na frente da casa de Nero, ou tentem fomentar uma revolução para derrubar Nero, de jeito nenhum. Aqui ele está deixando muito claro que tem que orar pelo Nero, é importante que ele se converta pelas autoridades em geral para que possam levar, né, que ele fala, os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, para que os cristãos possam professar sua fé tranquilamente, sem serem proibidos ou perseguidos ou qualquer coisa assim. Então, esse é o papel do cristão diante das autoridades, nunca de combatê-las, nunca de enfrentá-las, nunca de falar mal das autoridades, de jeito nenhum. Tem uma outra passagem que fala de não depreciarmos ou não falarmos mal de autoridades. Mas isso para termos uma vida quieta e sossegada, não é pelo bem da nação, para que a bolsa de valores suba, ou o dólar desça, não, é pelas autoridades. E também pela conversão das autoridades, é importante isso, nós orarmos por elas. E o versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Uma vez eu lembro de uma frase que alguém colocou, que era o seguinte, né? Muita gente podia não saber quando caiu o muro de Berlim, quando terminou o regime comunista na Berlim Oriental, e aí puderam unificar as duas cidades numa só, e muita gente talvez não tivesse noção de que aquele muro tivesse caído por obra das orações dos santos, tanto em Berlim Oriental como pelo mundo todo, para que os irmãos lá da Alemanha Oriental pudessem ficar livres do comunismo. Então, a gente só saberá realmente no céu o que aconteceu, qual o poder que teve essas orações, né? Mas isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, fala no versículo 3, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O fato de Deus querer que todos se salvem não significa que Ele vai salvar todos. Cristo Jesus deu a sua vida para salvar a todos os homens. Porém, muitos serão salvos, não todos. Muitos serão salvos. Nós encontramos
que ele morreu por todos, e nós encontramos que ele levou sobre si os pecados de muitos, lá em Isaías 53. Mas ele morreu por todos, mas ele levou o pecado de muitos. Como entender isso? Eu gosto da explicação que eu costumo usar, às vezes, do exemplo, do que aconteceu uma vez, eu não me lembro se foi ali na Colômbia ou acho que era Colômbia, quando terroristas sequestraram lá um grupo de pessoas, de civis, tipo, vamos dizer, 20 pessoas. Sequestraram, levaram para a selva, esconderam elas lá no esconderijo dos terroristas, dos traficantes, do pessoal da droga, e aí pediram para o governo um pagamento de um resgate. Então, digamos lá, $1 milhão para libertar todas as vítimas, né, todos os sequestrados. Então o governo decidiu negociar e decidiu pagar. E aí o governo mandou um helicóptero com o dinheiro para buscar as vítimas, né, do sequestro e pagar os sequestradores. E chegando o helicóptero lá, pagaram, tal, negociaram, resolveu o problema. Ok, manda os prisioneiros embarcar no helicóptero. Embarcou todo mundo, aí viu, mas peraí, tá faltando uma moça aqui, ó. Cadê a fulana? Ah, não, a fulana não vai. Por quê? Porque ela se apaixonou por um guerrilheiro. Ela não quer ir embora. Então o helicóptero partiu, levando todos os sequestrados, menos a moça que ficou apaixonada pelo guerrilheiro e decidiu ficar vivendo na floresta com ele. Então, veja bem, o resgate foi pago por todos, mas nem todos aceitaram o resgate. Somente os que aceitaram é que foram salvos, foram libertos. A mesma coisa a respeito de Cristo. O sangue dele foi derramado e tem poder para salvar todos. Ele pagou pelo pecado, ele pagou para comprar todos, para comprar o mundo. Mas levou sobre si os pecados de muitos, ou seja, não de todos. Somente daqueles que o aceitam como Salvador. E aqui então no versículo 4, 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então não há salvação sem conhecer a verdade, sem ser apresentado a verdade, que é a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui ele deixa muito claro também que não há mais de um Deus, só existe um Deus, só existe um mediador, só um intermediário. Ah, mas e Nossa Senhora, né? Mediadora nossa? Isso inventaram, não é mediadora coisa nenhuma. Cristo é o único mediador, há um só Deus e um só mediador, um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo na sua humanidade. Repare que para salvar os homens, Deus escolheu um homem, que apesar de ser Deus também, né, o seu próprio filho, mas ele é homem. Então é como se ninguém pudesse falar assim, ah não, mas Deus não sabe o que eu estou passando. Sabe porque ele também é homem. O Filho de Deus é homem. Então ele sabe exatamente o que você está passando, ele sabe exatamente quais são os problemas de todo ser humano. Há um só Deus, no versículo 5, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Olha aqui o governo lá do país pagando o resgate de todos. Mas aqui foi Cristo pagando com o seu sangue pelo resgate de todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E aqui então Paulo termina esse trecho, essa parcela, que vamos chamar assim, de qual foi a atuação de Cristo, né, na salvação dos homens,
e de como nós devemos, primeiro, nos comportar perante todos os seres humanos, intercedendo por todos, orando por todos, como devemos nos comportar diante das autoridades, orando pelas autoridades, não difamando as autoridades de maneira nenhuma. Tem um versículo até, vamos ver se eu consigo achar aqui, 2 Pedro 2,10, 2 Pedro 2,10, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades. Atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades ou das autoridades, dos poderes. Então, o cristão não tem nada que falar mal de governador, de presidente, de governador, de prefeito, de policial. Ele tem só que se submeter e entregar para o Senhor, né? A mim pertence a vingança, né? Quando nós somos maltratados pela autoridade, o Senhor fala, a mim pertence a vingança, não vos vingueis a vós mesmos. Ele fala lá em Romanos, a mim pertence a vingança. Então, por mais que esteja na moda hoje, xingar a autoridade, os caras encontram às vezes um juiz no aeroporto, começa a xingar de palavrão, isso tudo está errado. Está errado. Muito cristão fala assim, não, mas nós temos que reagir, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Tal. Onde diz isso na Bíblia? Me mostra na Bíblia, onde que nós temos que lutar pelos nossos direitos? Eu só vejo deveres. Ninguém quer lutar pelos deveres, né? Todo mundo quer lutar pelos direitos. Mas eu só vejo luta pelos deveres na Bíblia. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.